E aí, família Núcleos, Jonatas Rocha por aqui, e hoje trazemos mais uma vez Vitor Soares e nós queremos falar sobre comunismo e socialismo. Nós vamos fazer uma trilogia, 3 vídeos para falar sobre o cristianismo e o comunismo, como essas vertentes se opõem e o comunismo é totalmente contra o cristianismo. E hoje, Vitor, eu queria que você começasse falando sobre o início. Como que surgiu o comunismo, o socialismo, essas ideias marxistas? O que você tem para dizer para a gente? Muito bom. Primeiramente, graça e paz, Jonatas, graça e paz a todos os que nos assistem. E para entender um pouquinho dessa origem do comunismo e socialismo, eu acho justo a gente pensar primeiro na diferença entre os dois. Muita gente acredita que o socialismo e o comunismo são a mesma coisa, ou gente acredita que uma é uma coisa totalmente diferente da outra, né? E para a gente entender isso, olhando a história dos dois movimentos, a gente consegue perceber. Primeiramente, a gente tem o socialismo surgindo lá no século XVII, lá em 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, com os filósofos iluministas, embora já tenham estudos desde o ano de 1516, ensaios que já esboçavam ideias socialistas. E o que é que vinha a ser esse socialismo, O socialismo ele é um conjunto de ideias, é uma filosofia que pregava que o indivíduo repartiria a sua sociedade e entregaria a administração dela ao Estado. Então eles têm conceitos de bens privados, de bens comuns, mas de bens estatais. E ele confia que o Estado deveria ter a prioridade da administração, ele não se relegaria o direito de administrar propriamente dito. Teria uma ideia de repartição de bens, de divisão, de uma espécie de coisa em comum, visando melhorar a sociedade. É uma ideia que estava bastante em voga no iluminismo, no século XVIII na Europa, e um dos seus principais líderes é o filósofo Proudhon, que é um dos grandes pensadores daquele movimento ali na França que acontece ali. Já o comunismo ele é totalmente diferente. Embora o socialismo tenha uma ideia ideológica, de relacionamento pessoal, de uma organização de sociedade, o comunismo ele já vem diferente. Ele vem de 1848, quando Karl Marx escreve o Manifesto Comunista, que aí pregava a abolição literal da propriedade privada, ou seja, ninguém poderia ter coisa sua e o Estado pegaria tudo de todos e repartiria igualmente entre os cidadãos para que seja administrado aquele bem. Mas o cidadão não teria sua propriedade. O aspecto comunista ele trazia mais para a ideia da revolução, da violência, da revolta armada, da ditadura do proletariado, quando a classe trabalhadora se reuniria e ergueria a sua voz contra os produtores, os burgueses, os industriais, os capitalistas, e aí a revolução seria feita à força dessa maneira. Então essa é a principal diferença entre os dois. O socialismo é uma espécie de filosofia, é algo mais assim, enquanto que o comunismo é uma teoria, uma doutrina comercial, social e de controle do Estado para o indivíduo. Entendi. E o comunismo, o Karl Marx, ele já nasce nessas premissas de ser contra Deus, a religião está oprimindo o povo. Sempre essa ideia de que há um opressor e um oprimido, Isso. Então a religião, Deus oprime o povo, então deveria ser extinta, a religião cristã, propriamente dita, e também a família, que tem o pai, que oprime a esposa e os filhos, o homem opressor da mulher, e também a questão do trabalho, o dono da empresa que oprime o operário, Então eles eram contra Deus, contra a religião, o cristianismo, contra a família, e contra também a propriedade privada, essas 3 bases que eles tinham, que aí fomenta tudo aquilo que a gente vê hoje, Exato. O esquerdismo que nasce aí no Brasil, com o Lula, com os sindicalistas, até um pouco antes com aqueles que vieram da União Soviética para cá para tentar implementar aqui o comunismo, vem com essa base, de destruir a família, destruir a religião cristã e destruir também a questão de propriedade privada, Perfeito. Você colocou muito bem, Jonatas, um ponto que é a característica chave do comunismo. Embora no socialismo essa ideia esteja mais camuflada, como a gente vai ver mais para frente. Mas assim, o comunismo na sua essência, ele se pauta pela luta de classes. Como você bem citou, é uma disputa constante entre o opressor e o oprimido que são estendidas para as mais diversas esferas.
Dentro da família, você citou bem, é o marido opressor contra aquele núcleo familiar, é o patrão que oprime o empregado, é o privado que oprime o público, é sempre uma relação de luta entre as classes. Karl Marx ele faz isso. Ele começa a semear no leito das mais diversas camadas da sociedade da época, no século XIX, ele faz isso e coloca uns contra outros. Porque ele dizia que só a partir da violência, da revolta e da insurgência disso é que poderia haver um libertar do indivíduo contra essa estrutura de opressão que só visava o lucro da burguesia, o lucro do capitalismo, o lucro do patrão. Então ele faz isso de uma maneira muito interessante. Ele tem até aquela célebre frase, proletários do mundo, univos, né? E aí ele comanda esse grito contra todas as instituições. Então aonde existe alguma espécie de hierarquia que não seja o Estado, Karl Marx vai encontrar nisso aí uma estrutura de opressão. Esse modelo vai ser estendido a sistemas políticos, como você citou, que chega à esquerda brasileira. Esse modelo vai ser estendido a pensamentos filosóficos, até ensinamentos pedagógicos, como, por exemplo, a escola Paulo Freire no Brasil, que tem até a pedagogia do oprimido, né? E toda uma visão ali embutida dentro daquela técnica sobre essa relação de opressor e oprimido. Todos esses são ecos desse pensamento comunista que veio através dos anos e atingiu a cada um de nós hoje em dia. E os esquerdistas, né, eles sabem que é melhor fragmentar para poder governar, né? Exato, é até o princípio bíblico, né, de que um reino separado, ele não subsiste. Esse princípio, antes mesmo de ser conhecido como verdade bíblica, já era usado como tática de guerra desde a época do Império Chinês. Se você ler aquele livro A Arte da Guerra do Sun Tzu, ele dizia em um dos seus capítulos que o necessário era dividir a força do adversário para poder conquistá-lo mais facilmente. Já é um princípio amplamente aceito na escola militar, já é amplamente conhecido em estratégia, já passou por vários impérios, e o comunismo toma para si essa premissa e diz, olha, qual a melhor maneira de conquistarmos a sociedade? Vamos fazer com que uns lutem contra os outros. E eles vão olhar para nós como a bandeira salvadora do caos que eles se instauraram. Aliás, do caos que nós instauramos, né? Então, por isso que os indivíduos, você olha uma sociedade, é pobreza. Qual a solução? Um programa de assistência do governo. Você tem uma escola que está indo mal, você tem um desempenho mal de alunos na educação. Qual a solução? Investimento do governo. Então você tem sempre um olhar para o Estado como redentor daquilo. E as pessoas abrem mão da liberdade individual e da sua capacidade de restaurar, seja como homens da família, seja como membros na sua igreja, seja como pessoas na sociedade. A gente relegou a outros a nossa iniciativa. Esse é um mal terrível. E aí casa bem com aquela questão de que foi tirado Deus, que era a intenção deles, né? Tirar Deus da história, Deus não existe, Nietzsche vai dizer, né? Deus está morto. E você coloca o Estado no lugar de Deus. Então Deus, ele é o que gere, na verdade, ele é o gerenciador da família, ele é o gerenciador da política, ele é o gerenciador da educação, da arte, entretenimento. Só que aí você tira Deus e coloca o Estado. Então o Estado vai decidir o que é família, o Estado vai decidir o que vai ser aprendido na escola, o Estado vai decidir se a igreja abre ou não. Sim. Então é um absurdo, por exemplo, no Brasil, uma canetada do ministro do STF lá em Brasília fechar a nossa igreja aqui em Dracena. Exato. Porque o Estado está em todos os lugares gerindo tudo. Por quê? Porque, como você disse, né, tudo tem que passar pelo Estado, porque o Estado vai distribuir, o Estado vai igualitar, o Estado vai fazer esse gerenciamento que na verdade deve ser feito por Deus, né? A Bíblia fala sobre política, a Bíblia fala do papel da política em Romanos capítulo 13, de punir o mal e louvar o cidadão de bem, né? Promover uma boa vida, né, para o cidadão de bem. Só que no Brasil eles vão além, né? Eles querem gerir tudo aquilo que não diz respeito a eles, né? Por exemplo, a família, o conceito de família. Não cabe ao Estado decidir isso, né? Conceito de educação, né? Não cabe ao Estado decidir o que deve ser ensinado nas escolas ou não, porque aí há doutrinação, né? Quando você pega o Estado que decide o que vai ser aprendido na escola. Então tem que passar pelo viés daquilo que os ministros e o presidente e a cúpula está querendo ensinar. Então no Brasil a gente passou por vários anos aí tendo governos esquerdistas. É a doutrinação que nós temos hoje na escola, né? Totalmente viesada para o esquerdismo, né? É curioso você falar sobre essa questão do Estado em si,
Porque quando olhamos para isso, Jonatas, nós vemos que existe uma relação íntima entre o Estado e o controle, certo? Biblicamente falando, quando Cristo fala que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas porque são levantadas por Deus ali para aquela ordenação, na verdade a ordem que a Bíblia apresenta é totalmente diferente da ótica que temos hoje em dia, embora o princípio seja o mesmo, o princípio da submissão e obediência às autoridades. Na visão bíblica, o Estado estava inserido ali como resposta a anseios populares, certo? Para gerenciar e aplicar de maneira mais efetiva as medidas a favor do povo. A República Romana era um exemplo disso. Embora Roma tivesse seus ditadores, como foi Nero em 64, como foi tantos outros ali que naquela época que impunham sua vontade, que faziam da sua forma, Roma tinha um sistema administrativo no qual o povo tinha vez e voz. O Senado era uma casa representante do povo na época e não se tornava esse órgão supremo que é hoje, que advoga para si a prerrogativa de gerenciar tudo e todos e que nós estamos acima do povo para fazer com que o povo nos obedeça. É diferente, certo? Então o que a gente tem hoje é uma corrupção do Estado devido ao seu agigantamento, né? Porque esse Estado foi expandido. A gente não tinha, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, a Câmara, o Senado, da maneira que tínhamos no Império Romano, não é hoje em dia. Né? Então tudo isso mudou, foram dados privilégios a essas esferas aí administrativas do Estado, a ponto de terem essa decisão, como você bem citou, de impor em seus aspectos a vida de todos os cidadãos. Por exemplo, você vai ficar na sua casa, você não pode sair, você vai fechar o seu estabelecimento, porque nós estamos mandando. Então, assim, teoricamente, essa não deveria ser uma prerrogativa do Estado. Né? Salvo em casos de guerra ou em casos de coisas extraordinárias, estado de sítio ou coisas assim. E é uma característica que nós encontramos, por exemplo, nos Estados Unidos dos anos 70, 80. Nós não temos esse Estado gigante. De fato, os Estados Unidos são considerados a república que deu certo até aquele período. Por quê? Porque eles souberam fazer bem essa distinção. Só que a partir dos anos 90, quando o pensamento de esquerda invade o seio americano de forma mais presente, né, com George Bush filho, e depois daí para frente Obama, e agora mais recentemente agora com o Joe Biden, eles fazem um processo de erosão desses valores, e agora o Estado lá se encontra tão inefetivo quanto o nosso, embora o nosso tenha uma proporção muito maior, né, o nosso Estado brasileiro. Então assim, a gente vê essa influência do Estado crescendo nas nações, e diante de quadros que exigem medidas individuais, medidas da sociedade, a gente vê sociedades que estão passivas aí à mercê desses estados que se provam às vezes inefetivos, né? É complicada demais essa situação. Então é isso, primeiro vídeo, né? Já muita informação. Fique ligado aí, se inscreva no canal, porque a gente vai ter mais 2 vídeos com o Vitor aqui falando sobre a relação do comunismo com o cristianismo, e depois vamos dar também um impressionante testemunho do Richard Umbrat. Fique com a gente aí e tamo junto.